Muito bom estar com vocês com essa disciplina Liderança pelo Exemplo, que ficou com a minha responsabilidade, um tema que eu gosto muito e nós precisamos muito desse novo tempo de ter lideranças com exemplo, com atitude e o exemplo muito pessoal nessa grande arte de liderar e que nós possamos conseguir passar isso para vocês esse pouco tempo que tem, também no material, no texto escrito. E a liderança, pelo exemplo, na nossa ementa, nós falamos e está destacado como objetivo é ser fiel, fidelizar a nossa visão como líderes. Nós precisamos pensar nisso. Às vezes queremos que a nossa juventude, a nossa igreja, os nossos liderados façam algo, mas não fazemos aquilo que precisa fazer. É um exemplo claro, você quer começar um pequeno grupo, né, na sua juventude, na sua igreja, e você mesmo não está em nenhum pequeno grupo. Não pode ser assim. Nós precisamos, se acreditamos numa visão, acreditamos em algo, precisamos acreditar em primeiro lugar. Vou carregar, vai ter aquele mutirão na igreja, você não está junto, você não está presente, né? Em todos os momentos poderemos estar presentes como líderes, mas na maioria precisamos. E eu acredito nisso. Por isso que eu aceitei esse desafio dessa disciplina, porque liderar pelo exemplo, na pontualidade, no falar, hoje com as redes sociais, o cuidado, o respeito com os outros. Hoje nós vemos um desrespeito muito grande de lideranças com outras lideranças ou com as nossas autoridades. No momento que o país passa, por exemplo, as pessoas e líderes brincam muito com o momento do país e desrespeitando as próprias autoridades. Nós, como líderes, não precisamos envolver com essas coisas. Precisamos dar o exemplo de respeitar menos os grandes, que estão distantes, o presidente, o deputado. Eles vão dar conta com o Senhor. E às vezes nós, como líderes, caímos nessa, nas redes sociais, de brincar, de fazer chacota e de muitas brincadeiras indevidas. Lembrando que o Senhor que colocou as autoridades sobre nós, Romanos 13, como diz na palavra de Deus. Então isso tudo eu percebo, escrevo, para que chame a nossa atenção, a sua atenção nisso. Eu quero destacar sobre a visão, sobre a missão. Nós líderes, como cristãos, temos uma missão, temos uma visão a desenvolver, principalmente que está em Mateus 28, 19 e 20, de ir por todo mundo, fazer discípulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também gosto de textos como Colossenses 3, 23. Tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. E a liderança, por exemplo, nos desafia a isso. Não é fácil liderar. E assim, sendo pelo exemplo, já era para ser, na verdade, não precisava nem dessa palavra. Liderar já tem que ser pelo exemplo, já tem que mostrar a atitude do líder, não pode ser de qualquer jeito. E assim, um dos primeiros pontos que eu trabalho, que eu destaco no material escrito, que é liderando você. Você conhece você? Uma pergunta que faço para vocês, alunos, antes de liderar. 1 Timóteo 4,16, quando Paulo escreve para esse jovem pastor, líder, ele fala assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Nós, na liderança, é uma jornada muito grande, muito desafiador. Eu vou muito além disso, nesse texto que Paulo trata com Timóteo, em que nós, por exemplo, somos templo do Espírito Santo, que está escrito em 1 Coríntios 3, 16, 17. A nossa postura também do cuidado com nós mesmos. Eu destaco isso porque eu aprendi ao longo do tempo e tenho tomado decisões para sempre frear um pouco, né, nas minhas atividades, ou não cair num ativismo, e de cuidar de mim mesmo, tendo uma vida tranquila, não é? sem muito estresse, porque
cuidamos de nós mesmos. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, que eu não vou trabalhar. Nós trabalhamos muito, muita leitura, mas indo com calma, de cuidar das coisas principais, as primícias, como a própria família e você mesmo. Hoje os pastores e líderes têm sofrido. Eu coloco uma entrevista de um doutor, Valmir, que ele fala da importância do cuidado de nós pastores, líderes, que acaba não tendo, por ter cuidado de muitas pessoas, muitas vidas, e não olhar para si mesmo. Hoje em dia, agora há pouco, nesses últimos dias, já vi casos de pastores que teve infarto, né? Pastores, líderes suicidando. É muito triste, porque acaba não cuidando, não tendo cuidado de si mesmo. Então nós precisamos ter muita atenção em nós mesmos para liderar o outro. Como que eu vou falar de alimentação, de cuidado, de família, se eu não cuido de mim mesmo? Cuido da minha família, da minha esposa. A prioridade é isso. E principalmente a comunhão, disso tudo a comunhão com o Senhor, que faz muito bem. Avalie a si mesmo. Platão, filósofo, em que a gente por sempre também remeter algumas falas e frases deles, que é muito interessante. Platão diz uma frase sobre nós mesmos. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Às vezes a gente quer mover muita coisa, mas esquecemos de mover a nós mesmos, nos avaliar. Né? O Viktor Frankl, que viveu um tempo de refugiados na Segunda Guerra Mundial, ele é austríaco e falou uma frase interessante: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Nós sempre mudar nós, examinar nós mesmos, é sempre muito difícil. E aí você precisa pensar nisso, líder. Parte muito desse pressuposto, desse princípio de liderar nós mesmos, de cuidar. A liderança pelo exemplo é cuidar da vida. Ponha ordem na sua vida. Eu citei um texto na bibliografia de um autor que fala disso, de colocar em ordem a sua vida. Como que está o seu coração? Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quer dizer, a alma, ali dentro. Como que você tem cuidado? Você tem alguém para desabafar? A inteligência emocional é um outro ponto que eu destaco. Hoje nós vemos no esporte grandes atletas, e no passado recente tivemos um jogador, por exemplo, que não teve muita inteligência emocional, como o jogador Edmundo, conhecido até como animal, quer dizer, descontrolado, não tem equilíbrio, jogou por grandes times do Brasil e na seleção brasileira, mas sempre estava envolvido em confusões, brigas em campo. Era um excelente jogador, mas ficou conhecido com a sua postura negativa. E aí nós vemos outros jogadores, como hoje o próprio Messi, do Barcelona, da Espanha, que tem uma inteligência emocional incrível. Ele é pouco advertido com cartões, que é as regras do futebol para advertência, e excelente jogador. Não vejo ele reclamando muito, e sim faz o seu papel, que é jogar o futebol. E assim, nós precisamos aprender muito disso. Gálatas 5, 22, 23 fala do fruto do Espírito. Os frutos do Espírito. E aí que nós, como líderes, precisamos ter paciência, amor, benignidade, bondade, mansidão. O melhor ensino é o exemplo. Esse é um slogan do Colégio Batista Mineiro, onde eu dou aula, que eu gosto muito desse slogan. E assim nós precisamos pensar como que temos atuado. Precisamos nos avaliar. Paulo também era um outro exemplo de equilíbrio. Ele em tudo pós quando... Naquele que me fortalece, quando ele fala em Filipenses 4, 11 a 13, ele fala que eu sei passar necessidade, sei passar fome, sei ter dinheiro. Aí depois que ele fala, que muita gente interpreta errado, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que capacidade que ele tem disso, de falar e de ter esse contentamento. Né? Paulo tem muito esse contentamento, essa condição disso. E Jesus Cristo, o próprio Cristo, tinha equilíbrio, liderava pelo exemplo. A gente vê
na última ceia, lavando os pés dos discípulos. Que lição melhor do que essa? E assim, nós vamos caminhando para o final dessa primeira aula, desse nosso primeiro encontro aqui nesse vídeo. E na segunda aula vou abordar com mais exemplos sobre liderança pelo exemplo. Shalom de Deus para você e que Deus te abençoe. Até a próxima.